Parábola da Grande Ceia. Eu sou Jato Soares e você está aqui no canal Ministério Apologético. Nós aqui iremos voltar aqui à nossa série das parábolas de Jesus. E a parábola que hoje vamos comentar um pouquinho sobre ela é a parábola da Grande Ceia, que está descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15. Desde já, eu quero agradecer você aí que está inscrito no meu canal, que tem sempre compartilhado esse conteúdo, deixar seu like, seus comentários. Hoje nós estamos retomando, né, a série das parábolas. Estive esse tempo quase todo aí sem gravar vídeo por conta que eu estava sem celular. Meu antigo celular quebrou, inclusive tinha câmera melhor do que essa que eu estou agora, mas daí eu não me limitei a ficar por aqui sem estar gravando vídeo. Então a saudade foi grande e a ânsia é muito maior de estar aqui falando com vocês sobre as parábolas e a palavra de Deus. O versículo 15 do capítulo 14 de Lucas começa narrando a parábola da grande ceia, da qual Cristo proferiu. Aí diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado é aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muito. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados. Não obstante, todos a uma começaram a expulsar-se e disse o primeiro: Comprei um campo e preciso vivê-lo. Rogo-te que me tenha pois expulsado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por expulsado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para a rua e beco da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos, atalhos e abriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque declaro que nenhum daqueles homens foram convidados provará a minha ceia. Palavra bastante interessante, da qual Cristo está contando aqui, de um certo homem que deu uma grande ceia, e daí então ele, na verdade, manda seu servo e convidar o pessoal próximo ali. Era costume da cultura judaica naquela época que quando se tinha uma grande ceia, um grande dono de grandes posses, né, dava ali para o seu vizinho, não sei, para sua família, ele sempre mandava o mensageiro para fazer o convite para logo em seguida estarem na ceia. Sendo que ao sair a convidar esse servo, na verdade, que é o mensageiro do dono aqui da festa, ele faz o convite e aí 3 classes de pessoas recusa o convite de estar lá na sua ceia, digamos assim, na sua festa, naquele banquete. Primeiro é que todos eles discursaram ou falaram as suas próprias desculpas por não estar na sua festa. Um disse que comprou um campo e precisava ir lá ver. O segundo disse que comprou 5 juntas de boi e ele queria experimentá-las. O terceiro, por sua vez, disse que ele tinha casado e não podia ir. Vamos analisar ponto a ponto essas 3 desculpas dessas 3 figuras de tipo de pessoas que apareceram aqui. Primeiro, o que disse que comprou o campo e tinha que ver, na verdade ele estava dando primeiramente uma desculpa farrapada, porque naquela cultura, quando eles compravam um campo, primeiramente ele olhava o campo e depois em seguida fechava negócio. No entanto, aqui o campo já tinha sido visto por esse senhor aqui, ou senhor, não sei quem foi, que disse que queria olhar. Então, ele estava mentindo. O segundo, o que disse que comprou 5 juntas
de jumento, de jumentas e bois, né? E disse que as proprietárias da minha sorte também já tinha visto todo o procedimento, já tinha olhado as juntas e tudo mais. Então também estava mentindo. E o terceiro disse que tinha se casado e não podia ir. Algo interessante que, de acordo com o capítulo 24 de Deuteronômio, versículo 5, se não for a memória, existe uma lei, na verdade existe a lei, né? E uma das leis para o povo de Israel é que todo aquele que fosse recém-casado, ele não poderia sair para a guerra a discurso de 1 ano mais ou menos. Mas sendo que aqui ele também está mentindo, mesmo querendo, digamos assim, se basear na lei. Porque a lei não diria, e nem dizia na verdade, não diz, corrigindo aqui minha fala, não diria, e não disse em canto nenhum, que a pessoa estava, digamos assim, proibido em ter relações pessoais com as pessoas, conversar, sair. Era só em termos de guerra, pelo que a gente lê, aparentemente, no texto de Deuteronômio. O segundo ponto aqui da parábola é que esses três dão essa desculpa. Numa análise mais profunda, tanto o servo que já foi mencionado, que faz o convite, e esses três personagens aqui, ele simboliza outras coisas num termo espiritual. Primeiro, vamos começar pelo dono da festa. O dono da festa nada mais que nada é a pessoa de Deus, Deus o Pai, que está para celebrar uma grande ceia com o planeta Terra, com todos os filhos dele que habitam sobre os 4 cantos da Terra. Segundo, é que esse mensageiro que convida, aplicado em termo espiritual, pode ser a própria pessoa de Jesus ou então dos profetas, os quais alertavam sempre a nação de Israel para se voltar para o Senhor, porque o Senhor sempre queria ter um momento de comunhão com eles, ter um momento de proximidade, e isso aqui digamos assim, ela é enfatizada em relação à ceia, que é a questão da aproximação, de comunhão, de contato, de conversa, intimidade. E por fim, fazendo análise dessas três pessoas que recusam o convite de Cristo, digamos assim, são simplesmente, vamos digamos assim, a liderança judaica, que pode ser caracterizada por 3 lideranças, né? Digamos, os sacerdotes, digamos, os judeus, os fariseus, na verdade, e os escribas, e pode também se aplicar a outras classes de saduceu, os nazireus, todo aquele grupo religioso judaico que existia naquela época. Enfim, essas 3 pessoas aqui, esses 3 tipos de classe de pessoas, são paulatinamente se cumpre na nação efetivamente judaica, ou seja, toda a população de Israel, exceto algumas outras partes, muitos dos judeus também, que não rejeitaram Jesus, mas em grande medida são a maioria que rejeita o chamado de Cristo. No entanto, o servo agora recebe a ordem do seu senhor, que diz para ele: vai agora pelos becos da cidade, pelas ruas, e traz para cá os aleijados, os pobres e os cegos. E aí o mensageiro, né, digamos assim, o servo, saiu a convidar todo mundo. Nessa aplicação da parábola, esse outro tipo de chamado, ou esse tipo também de classe de pessoas que ele agora convida, pobre, aleijado, cego, são aqueles, agora em geral, que era desprezado pela nação de Israel. Porque eles acreditavam, o povo judeu, que quem era pobre, cego, ou aleijado, coxo, ele estava debaixo, na verdade, de uma maldição de Deus. E os que era pobre, que financeiramente é pobre, também era visto naquela época por esses próprios judeus, pela nação de Israel, como pessoas que estavam, digamos assim, desprotegidas por Deus, a pessoas que foram abandonadas e que não tinham o favor de Deus. No entanto, essa parábola está mostrando que Deus, de forma nenhuma, abandonou essas classes de pessoas, pobre, cego, nu ou aleijada. Ou ser pobre, ou ser cego ou aleijada, isso é consequência, como a gente sabe, fazendo uma análise do grande conflito entre o bem e o mal, o pecado, é consequência do pecado que entrou nessa cidade. Ou, na verdade, não na cidade só, né, de Israel, mas em todo o planeta Terra. E o que acontece? Acontece que, depois que o servo faz aquele convite para agora, no geral, para os marginalizados, para as prostitutas, cego, aleijado, todo esse pessoal aí, ele diz:
Senhor, feito está, como tu mandaste, digamos assim, né? E o versículo 24, que encerra a parábola do capítulo 14, Jesus fala assim: porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a ceia. E aqui eu quero terminar o discurso da parábola. Aquelas pessoas, inicialmente, que foram chamados, né? Aquelas pessoas por Jesus, digamos assim, na sua vida e ministério, não só aquelas, todas essas que estão vivas hoje sobre o século XXI, que são chamadas a participar dessa grande ceia, que é o momento que Deus vai reunir todos os povos da terra salvo em Cristo. Todo aquele que renegou esse convite especial de salvação, infelizmente, não provará da grande ceia. Isso é uma linguagem para ilustrar e para demonstrar que aqueles que não aceitaram o chamado, infelizmente, não participará da grande ceia que Jesus tem para realizar com a sua igreja. O que você está fazendo na sua vida, renegando tantas as vezes o convite e o chamado que Jesus tem para a tua vida. Saiba, pois, que Ele quer salvar você, salvar toda a sua família para o reino celeste dele. Então, abra seu coração, aceite o convite de Cristo para que você possa participar dessa grande ceia em nome de Jesus quando Ele voltar. Então, até nosso próximo vídeo, se Deus quiser, e nós vamos se ver no próximo vídeo, ainda dando continuidade na série As Parábolas de Jesus. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.